Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Ivanilson, canal O Expositivo. Estamos agora no capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu João. Gostaria de ler aqui o verso de número 5 que diz assim: Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Pois bem, o capítulo 5 do Evangelho de João traz-nos acerca da cura do paralítico de Betesda. Fala-nos acerca de um homem que havia 38 anos que se achava enfermo, se encontrava enfermo, e o texto vai dizer que Jesus subiu à festa, né, para a festa, no verso 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Por que Jesus subiu para essa festa em Jerusalém? Ora, Jesus era judeu e todo judeu ele era festivo, eles são festivos, né? E essa festa é bem clara dizer que era em Jerusalém. Que festa é essa? Pois bem, existia pelo menos 3 festas ou 4 festas anuais que judeus de todas as partes do mundo migravam para Jerusalém para adorar nessas festas. Essas festas conhecidas como festas religiosas. A primeira festa era a festa do Pessa, Sukkot, Shavuot. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Eram 3 festas anuais. Tinha também a Yom Kippur, que era o dia do perdão. Essas festas faziam que judeus de todas as partes do mundo migrassem para Jerusalém. Ora, Jesus migrando para Jerusalém, o texto vai dizer que próximo à porta das ovelhas. Por quê? Porque em Jerusalém existiam pelo menos 12 portas. Portas do monturo, Porta Formosa, Porta Dourada, Porta das Ovelhas, enfim, eram muitas portas. E Jesus, quando ele vai para essa festa, interessante que Jesus ele entra pela Porta das Ovelhas, que não era a porta principal. As portas principais eram as Porta Formosa e Porta Dourada. Jesus vai pelos fundos e entra pela Porta das Ovelhas. Ora, o texto é bem claro a dizer que próximo à porta das ovelhas existia um tanque chamado em língua hebraica de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Ou seja, essa casa de misericórdia, esse tanque, ali estavam muitos enfermos, como o texto mesmo diz. Por quê? Porque todos que tinham algum parente com enfermidade, ao migrarem para o culto, para a festa religiosa em Jerusalém, deixavam os seus entes queridos nesse tanque, chamado tanque de misericórdia, tanque Betesda, aonde o texto vai dizer que de certo tempo descia um anjo, agitava as águas e o primeiro que ali descia era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Muitos estudiosos vão dizer que não era um anjo que descia, as águas que se agitavam eram os tremores de terra que havia naquela época. Não quero entrar nesse mérito, mas o texto diz que de ano em ano ou de tempo em tempo descia, agitava as águas e o primeiro que entrava era curado. Esse paralítico, ele não tinha a capacidade de chegar primeiro no tanque para ser curado. Mas Jesus chegando à festa, chegando no templo, chegando perto da porta das ovelhas, Jesus encontra-se com esse homem e quando Jesus encontra com esse homem, Jesus faz uma pergunta: queres ficação, né? O que queres que eu te faça, enfim. E esse homem diz: mestre, não tem quem me leve. Sempre que eu vou, vai outro antes de mim. Sempre que eu me aproximo, sempre desce alguém antes de mim. Não é a pergunta que Jesus faz para ele. Jesus fala: o que é que você quer que eu te faça? Né? Olhe para o texto vai dizer: estava ali um homem que havia 38 anos. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficação? O que quer que eu te faça? E ele começa a questionar, que sempre que ele vai, outro desce antes dele. Não é a pergunta de Jesus. Jesus, sabendo que ele está há 38 anos naquela situação, Jesus quer saber: o que você quer? Você quer permanecer do jeito que está ou você quer mudar de história, mudar de vida? Tem muitas pessoas que ficam questionando, falando: minha situação é devido a isso, devido àquilo, e colocando. Jesus não quer saber o momento que você está vivendo, ele quer saber se você tem
Você tem disponibilidade, vontade, querer de mudar o quadro, de mudar a história. Para de colocar questionamentos. Eu estou assim por causa disso, por causa de um parente, por causa de uma dívida, por causa de uma perseguição, por causa. Não! Você quer? O que você quer? Você quer mudar? Você quer mudança? É isso que Jesus está trazendo para ele. E ele começa a colocar muitos empecilhos e tal, e Jesus responde para ele aqui. Jesus diz: levanta, toma a tua cama e anda. Ok? Então Jesus é bem objetivo aqui no Evangelho de João, capítulo 5. Jesus chega para mudar a história. Talvez alguém que está assistindo esse vídeo vai dizer, mas 38 anos? Quanto tempo Jesus demorou, sabendo que o texto é bem claro, dizer que ele sabia que estava nesse estado? Por que Jesus não veio antes? Por que Jesus não curou ele antes? Se Jesus tinha aproximadamente 33 anos de idade, há 32 anos atrás, Jesus já tinha contato com esse local onde esse homem estava. Como é que Jesus não fez nada? Entenda bem uma coisa, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Eu me converti com 25 anos de idade. Eu falei, meu Deus, eu queria ter nascido no berço. Por quê? E começamos a colocar o porquê. Não tem porquê. O tempo não é o meu tempo, o tempo é o tempo de Deus. A Bíblia diz que Jesus diz para ele, levanta, toma a tua cama e anda, e todos aqueles que conheciam aquele homem naquele estado, pôde ver o tamanho do milagre que Jesus fez na vida dele. Então, qual maior for a tua dificuldade, o teu problema, aquilo que você está enfrentando, é para mostrar que o milagre que Jesus vai operar na sua vida é maior do que qualquer problema, de qualquer situação que você está enfrentando. É 38 anos, é 40 anos, é 50, não importa. Jesus pode chegar hoje e mudar a sua história. Amém? Você que ouviu esse vídeo, assistiu esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber mais mensagens, curta esse vídeo, compartilha para geral, compartilha para que essa mensagem alcance pessoas que nesse momento se encontram depressivas, que se encontram desiludidas da vida, pensando que não tem mais jeito. Saiba que Jesus que mudou a vida desse homem, no capítulo 5 do Evangelho de João, é o mesmo hoje que pode mudar a tua história, independente do que for, do que está acontecendo, tá bom? Que Deus abençoe, graça e paz.